Tudo bem com vocês? Aqui na minha casa está tudo bem comigo e com a minha família, tudo na santa paz de Deus. Espero que aí na sua casa também esteja tudo na graça e na paz de Deus, tudo na santa proteção dele. Estamos hoje aqui para poder estar fazendo o estudo da classe bíblica do livro do Mistério dos Dois Livros, que é direcionado para os desbravadores de 13 a 15 anos. Hoje nós vamos estar fazendo o segundo estudo, que tem como tema chamado O Mistério dos Quatro Seres Extraordinários. Que seres extraordinários é esses? Vamos estar descobrindo, só que antes de começar o nosso estudo, vamos assistir um vídeo primeiro. Os Cavaleiros do Zodíaco. Faça elevar o cosmo no seu coração, todo mal combater, despertar o poder, sua constelação sempre irá te proteger. Supera a dor e dá forças pra lutar. Pega nos ventos e desejos a realizar, pois as asas e o coração sonhador ninguém irá roubar. Senseiya, guerreiro das estrelas. E aí, desbravador, assistiu esse desenho? Não sei se alguém conhece, esse daí era a abertura do desenho Cavaleiros do Zodíaco. Na verdade, isso acho que foi o primeiro anime que apareceu aqui no Brasil. Isso por volta de 94, 95, na falida, na extinta TV Manchete. E eu lembro que eu tava mais ou menos por volta de 12, 13 anos nessa época. E eu não assisti todos os episódios, eu não assistia tudo completo, porque eu já trabalhava com meu pai, eu trabalhava ajudando ele na parte de eletricidade, encanamento, que ele é, né, pintor, eletricista, pedreiro, ele trabalhava e eu ia ajudar ele. Então eu não assisti tudo, eu não lembro direito as histórias e tudo mais. Eu lembro que era muito legal, era muito fantástico, era extraordinário, principalmente aquelas coisas de cavaleiro, da armadura, etc e tal. E tinha também uma coisa que me marcou bastante nesse Cavaleiros do Zodíaco, foi o seguinte: eu estava com 12 anos, como eu comentei, e eu estava no clube Duque de Caxias, lá, já estava falando Pioneiros. Nessa época eu estava no Duque de Caxias e eu estava fazendo algumas especialidades. Uma dessas especialidades foi essa especialidade de astronomia, que a querida vó Dorina de Azevedo, passou para mim. Ela passava algumas atividades pra gente fazer exercício, fazer o desenho da constelação das coisas durante a semana no caderno, e depois devolvia, ou ela corrigia, ela explicava no sábado ou no domingo, no dia de aula de instrução dela. Justo num dia que eu estava fazendo um exercício num caderno, desenhando uma constelação, que era a constelação de Touro, estava passando exatamente esse episódio na TV do Cavaleiro de Touro, né? Que era o Cavaleiro de Aldebaran. Não sei se vocês sabem, Aldebaran é o nome da estrela principal, a estrela que tem mais brilho da constelação, que é a cabeça do touro, ok? E isso me marcou bastante, esse negócio de constelação e tudo mais. Mas nós sabemos que aqueles seres, aqueles cavaleiros cheios de armadura, cheios de coisas, tudo mística, esses seres extraordinários que apareciam no desenho, é tudo ficção, era tudo de mentira, nada daquilo existe, nada daquilo era verdadeiro. No entanto, a Bíblia revela para nós 4 seres verdadeiros, 4 seres que realmente são extraordinários. Aquele negócio de Cavaleiros do Zodíaco, inclusive esse negócio de Zodíaco, na verdade são 12 constelações que o pessoal fala que são as constelações do Zodíaco que determina signos, que tem pessoas que consultam signos, os astros, as estrelas, para poder ver a sorte do dia, o azar, ou se vai ter um novo amor, vai ter um novo emprego, alguma coisa assim. Isso aí é tudo mentira. Inclusive a Bíblia, em Isaías 47, de verso 13 ao verso 15, fala que quem consulta as estrelas, os astros, né, as constelações e etc, tudo vai queimar no fogo, tudo vai ser queimado pelo fogo da ira de Deus. De zodíaco, de signos, de estrelas, de consultar, de poder não existe nada disso, é tudo ficção. Mas vamos para o texto que eu ia falar, dos 4 seres extraordinários que realmente existem. 4 seres bem magníficos, bonitos,
E esse texto, esses 4 seres, nós vamos estar procurando, nós vamos estar lendo na nossa Bíblia. Tá aqui a minha Bíblia, está lá em Apocalipse 4. Podem estar procurando, achando. Eu vou estar achando aqui na minha Bíblia, Apocalipse 4, do verso 6 ao verso 8. Vamos ler o 6, o 7 e o 8, que descreve esses 4 seres. Por exemplo, aqui na minha versão fala assim, ó, no verso 6: há diante do trono como mar de vidro semelhante a cristal. Então no trono existe um mar de vidro semelhante ao cristal, cristalino, transparente. E também no meio do trono e em volta do trono 4 seres. Então junto do trono e em volta do trono existe 4 seres, seres viventes, cheios de olhos, por diante, pela frente e por detrás. O primeiro ser vivente é semelhante, tem aparência, é semelhante a leão. O segundo semelhante a um novilho, um bezerro, um boi. O terceiro tem o rosto de homem, aparência de homem. E o quarto ser vivente é semelhante a uma águia que está voando, uma águia, né? E os 4 seres viventes têm cada deles respectivamente 6 asas. Não é 2 nem 4, é 6 asas. Estão cheios de olhos ao redor, por dentro, por fora. Não tem descanso nem de dia nem de noite, e estão proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Olha só que interessante essa descrição dos 4 seres que está aqui na Bíblia, que João viu na visão dele. Todo o capítulo 4 ele descreve o que ele viu, que ele foi levado em visão e viu esses seres e muito mais coisas. Olha só essa imagem que eu vou pôr aqui. Legal essa imagem, né? Lógico que isso é uma concepção artística desses 4 seres. Eles não eram exatamente assim. Inclusive porque João, ele viu e ele descreveu falando, era semelhante, se assemelhava a um leão, a um boi, a um homem, a uma águia. Não é que eles eram exatamente assim. Ele não tinha palavras para poder descrever. Então ele escreveu com palavras do entendimento humano, de coisas que ele conhecia, de coisas que era fácil de entender e de representar. Então esses seres provavelmente eram muito mais belos, muito mais perfeitos, muito mais brilhantes do que o que a gente vê aí nessa concepção artística. João, ele descreveu que era semelhante, e semelhante àquilo que está lá em Gênesis, quando Deus criou o homem. Ele falou semelhança, imagem e semelhança. Nós somos Deus? Não, somos criatura, não temos poderes de Deus. Então nós somos só semelhantes, mas no caso a gente não é Deus, né? Então a mesma coisa, esses seres que ele descreveu aí é semelhante, se assemelha a tal coisa, mas ele não tinha exatamente descrição. Em Ezequiel também ele descreve mais ou menos os mesmos seres. Em Ezequiel 1 ele fala mais ou menos das características desses seres semelhantes a esses de Apocalipse. Isaías também fala sobre esses seres. E o interessante é o seguinte, que esses seres, eles estão no mar de vidro. Se você ler todo o capítulo 4, você vai ver algumas características. Existe o mar de vidro como cristal, existe o trono, existe 24 anciões e existe um arco-íris. Só para descrever rapidamente, o mar de vidro, simplesmente mar em profecias, quer dizer povo, povos. Vidro quer dizer que esse mar, que esse povo, todas as pessoas, né, estão o quê? Transparentes, estão como cristal, límpidos, e se apresenta perante Deus com nenhuma nada encoberto, tudo transparente para ele. O arco-íris que está no trono representa a aliança, o acordo, a soberania de Deus, né, de fazer esse acordo, o amor que transcende para nós. Também temos ali relâmpagos. Relâmpagos quer dizer o juízo de Deus.
Mas nós vamos ver especificamente os 24 anciões também, que está nessa descrição aí. São os 24 sacerdotes, vamos dizer assim, que estão adorando a Deus e representam o trabalho contínuo de Deus. Mas tem muito mais significado, muitas coisas, mas nós vamos ficar nos 4 seres extraordinários, esses seres que a gente leu aí. Acho que vocês devem ter ficado talvez impressionados com esses seres, como que eram, como que pode ser, né, esses seres, e a gente vai descrever eles um por um. Mas antes disso, eu quero relembrar vocês o seguinte: lembra do tabernáculo? Quem já fez a especialidade aí de santuário, lembra que Deus fez um tabernáculo, um santuário, aquela tenda toda bonita, né? E o santuário dividia em 3 partes. Vocês lembram de tudo isso? E lembram principalmente que as tribos, as nações de Judá, de Israel, ficavam em volta. Os hebreus ficavam em volta, cada um com um grupo de tribos. 3 tribos ao norte, 3 tribos ao sul, 3 tribos ao oeste e leste, né? E essas tribos, elas tinham um estandarte, a qual uma família, vamos dizer, tribo, um nome de uma das tribos, representava aquele estandarte. Então, por exemplo, deixa eu achar aqui minha colinha. Ao norte, tínhamos a tribo de Dan. E Dan, ele tinha no estandarte dele um desenho de uma águia. A bandeira do estandarte, que nem fosse a bandeirinha da unidade, não tem desenho que representa a unidade? Mesma coisa, das 3 tribos que ficavam ao leste, junto com a tribo de Dan, né? A tribo de Dan mais outras 2, o que acontece? Ali tinha um estandarte, e naquele estandarte, naquele desenho, ficava a águia. Ao sul, ficava a tribo de Rubens, né? E o Rubens tinha no estandarte dele, na bandeira dele, um homem desenhado. Efraim ficava ao oeste, que era representado no estandarte dele um boi. E ao leste ficava a tribo de Judá e mais outras 2 tribos, aonde era representado o leão. Tanto é que toda vez é falado leão de Judá, né? O leão que veio da raiz de Davi, da descendência de Judá. Isso é bem interessante, eu não sabia, eu aprendi isso também, que isso daí também mostra que é esses 4 seres. E por que 4? Porque 4 sempre representa a totalidade de Deus. A totalidade, a soberania e o completo. Deus é completo no número 4, ok? Mas vamos entender, por que colocou um leão e não um gato? Por que colocou uma águia e não um falcão? Vamos entender um pouco sobre isso? Por exemplo, vamos ver aqui, ó, Apocalipse 5, verso 5. Podem procurar aí na Bíblia, deixa eu achar também. Eu deixei marcado, agora sumiu todas as marcações. Apocalipse 5, verso 5, diz da seguinte maneira. Errei, demorei, achei, né? Espero que vocês também tenham achado. Apocalipse 5, verso 5, fala assim: todavia, um dos anciões me disse: não choreis, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Quem é esse que abre o livro e os 7 selos? O leão da tribo de Judá, né? Descendente de Davi. Esse leão representa Jesus, ok? Jesus, ele representado aí como agora o rei. Lembra que o leão é chamado rei dos animais? Então, ele é o rei dos reis aí. Então, no caso, o leão, ele representa Jesus e a sua majestade, a sua glória divina de ser rei dos reis, ok? E ele é o único que tem direito, nessa outra parte da profecia, de abrir o livro, abrir os selos do livro, ok? Olha só essa imagem. Essa imagem, o que é? É o nosso voto, o voto do desbravador. Vamos estar todos fazendo o voto desbravador juntos? Então, meu comando: posição para o voto. Pela graça de Deus, serei puro, bondoso, leal. Guardarei a lei do desbravador, serei servo de Deus e amigo de todos. Descansar posição. No voto desbravador, nós temos no finalzinho dele falando assim: serei servo de Deus. E essa característica do desbravador de sempre ser servo de Deus, buscar fazer aquilo que Deus manda, é uma característica também do segundo animal, dos 4 seres extraordinários, dos 4 seres viventes de Apocalipse 4, que é o boi, o novilho, ok? O boi, como vocês sabem, ele é um animal que tem muita força e ele é muito usado para
trabalho, para serviço, né? Para poder carregar cargas, carros de boi, para poder estar fazendo arado, puxar arado. Antes de existir as máquinas, ele era usado principalmente para isso. Ele ainda é usado em muitos lugares para esse tipo de serviço. Então ele é um animal que a característica dele é serviço, de servir, de ajudar o homem. Mesmo quando ele morre, mesmo quando ele falece, ele também fornece para as pessoas o seu couro para proteger do frio, né? Para poder fazer roupas, e também a sua carne para poder alimentar o ser humano. Uma característica também de Jesus é isso, é semelhante ao boi, serviço. Ele serve para trabalhar o boi, e Jesus também veio aqui nessa terra para servir. Vamos conferir? Está lá em Marcos 10:45. Na minha Bíblia, acharam Marcos, do Evangelho de Marcos, capítulo 10, verso 45. Está escrito assim, ó. Acompanhe, encontraram? Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate de muitos. Por isso que o boi é um dos seres, dos extraordinários seres que está ali no trono de Deus, né? Ele representa o serviço, servir, o trabalho, ok? Olha só que interessante, nós vamos agora para o outro animal. O outro animal é quem? O homem, né? Na ordem lá. O que o homem representa? Representa raciocínio, inteligência. Deus é um Deus de toda a ciência, ele é onisciente, ele tem toda a sabedoria. E o homem representa essa questão da onisciência, da inteligência de Deus. O homem foi criado em imagem e semelhança, mas como eu falei, ele não é Deus. Ele tem a sabedoria que vem de Deus. E também Deus se tornou homem por nós. Ele amou o mundo, amou o ser humano, amou a raça humana, de tal forma que se esvaziou do seu poder divino e veio se tornar um ser humano semelhante a nós. Por isso que o homem também é um dos seres que aparece ali dentro da descrição. Vamos ver? Olha só que está escrito lá em Filipenses 2, versículo 5 ao versículo 7. Então vamos lá, Filipenses está logo depois de Efésios, Gálatas, Efésios. Filipenses 2, do verso 5 ao verso 7, diz assim, ó: tende vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo, pois ele, substituindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo esvaziou-se e assumiu a forma de servo, tornou-se semelhante a homem e reconhecido em figura humana. Então ali o homem representa também a ação que Deus fez para o ser humano, de se tornar semelhante a nós, vir aqui nesse mundo, viver como humano, vencer o pecado e também morrer no morte de cruz no nosso lugar, tá bem? O próximo animal é a águia, né? A águia, o que ela representa? Não sei se vocês conhecem, vocês sabem, mas de todos os animais do céu, a águia é a imperatriz. Ela é a rainha, ela é que manda no céu. Ela é que voa mais alto, ela que tem maiores asas, ela que consegue ter maior força. Ela é um animal muito bonito. A águia, ela também representa o espírito de proteção, porque ela protege os seus filhotes no céu. Ela protege seus filhotes quando está no ninho, por exemplo, beira de um penhasco, numa montanha, numa árvore, né? E isso está descrito lá em Deuteronômio 32:11. Vamos achar lá Deuteronômio. Deuteronômio fica no Velho Testamento, perto de Josué. Deuteronômio 32, verso 11. Como a águia desperta a sua ninhada e voeja sobre os seus filhotes, estende as asas, tornando-os e os leva sobre elas. Verso 12. Assim o Senhor os guiou, e não havia com eles Deus estranho. Ok? Então assim fala que Deus protegeu, assim como a águia estende suas asas e protege sua ninhada, Deus também, ele estende as suas asas, seus braços e protege o seu povo.
Principalmente nessa época que nós estamos passando, nós temos confiança que Deus está com sua mão protetora sobre nós. Amém? Amém. Então a águia, ela representa proteção, que Deus protege a nós, protege a todos que são seus servos, seus filhos, né? Que acreditam em Deus e que acreditam na intercessão de Deus por nós. E também a águia, ela voa, como eu falei, o mais alto possível. Ela reina no céu, no lugar mais alto. E isso lembra também o que? O trono de Deus, a habitação de Deus, que está no céu, no lugar mais alto, no Altíssimo do Altíssimo, ok? Céu onde Deus ele é exaltado, onde ele é adorado, ok? Agora tenho um desafio para vocês antes de a gente continuar. Minto, na verdade são 2 desafios que é importante vocês estar fazendo. O primeiro é, para quem está no cartão de pioneiro, ok? Vocês vão ter que, através do Zoom, WhatsApp ou outro aplicativo qualquer, outro meio qualquer, conversar com amigos, de preferência da unidade. Tente entrar em contato com algum colega seu ou colegas de você da sua unidade, para vocês poderem estar fazendo o seguinte: vocês vão trocar ideia, vocês vão conversar, mandar mensagem, falar com eles sobre o que é um cristão. Segundo, o que é um discípulo. Cristão é a mesma coisa que discípulo, né? Pense aí, falem, conversem. E o que eu posso melhorar para eu poder fazer o meu serviço a Deus? A gente não fez o voto? Não sou servo de Deus? Então eu tenho que pensar em maneiras que eu posso, mesmo nessa época de epidemia, mesmo usando, por exemplo, os meios de comunicação, a internet, né, as redes sociais, como que eu posso ser realmente um servo de Deus? O que eu posso fazer para ser um servo de Deus? Ok? Isso daí é para trabalho que vocês vão cumprir o requisito do cartão de pioneiro. E também tem um segundo desafio, que é aqueles, procure aí na internet, ou quem tem o livro, melhor ainda, lê o capítulo 7 do livro Desejado de Todas as Nações. Ok? Leia esse capítulo, que no domingo a gente pode fazer uma pergunta desse capítulo. Talvez eu faça uma pergunta de alguma coisa que fala sobre esse capítulo, que exatamente trata sobre isso que a gente estudou hoje, tá bem? O interessante é que no finalzinho de Apocalipse 4, no verso 8, fala que os 4 seres estão em volta do trono de Deus, como eu falei, semelhante ao tabernáculo. Lembra que Moisés ele construiu o tabernáculo com molde, que é aquilo que ele viu no céu, que era a habitação, a casa de Deus lá, o trono de Deus lá, então ele construiu semelhante. Então por isso até é interessante essa parte que eu falei no começo, que as bandeiras dos estandartes representavam cada animal, os animais exatamente semelhantes a esses anjos. Esses 4 seres extraordinários que a gente está vendo são anjos chamados querubins. E esses anjos estão fazendo uma coisa. O que eles estão fazendo? Eles estão proclamando, ou melhor, eles estão adorando ao Senhor. Eles falam assim: Santo, Santo, Santo. Santo é o Deus Todo-Poderoso, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Olha só que impressionante, eles estão adorando a Deus. Toda vez quando você fala Maranata, você faz a posição de Maranata, você está dizendo isso, que você ama, que você aguarda, que você anuncia e que você apressa a volta de Jesus, que você adora a Deus, adora Jesus. E os anjos, desses 4 seres brilhantes, que a gente não exatamente não tem descrição de saber como que era a aparência deles, eles estão adorando. E essa é a atitude. Será que eu estou adorando a Deus? Será que por causa da epidemia hoje eu esqueço, só porque eu não estou indo nos cultos, não estou indo na escola sabatina, eu esqueço de adorar, de observar minha devoção matinal? Eu esqueço de acordar cedo e fazer uma oração, e todo momento fazer oração, antes de dormir fazer minha oração? De estar mesmo nas redes sociais onde ninguém está vendo, eu poder estar mesmo assim falando de Deus, mandando uma mensagem, um WhatsApp sobre Deus, falando que Deus o ama. Você pode colocar Jesus te ama, pronto. Simples, você está adorando a Deus e está anunciando a volta de Deus, está anunciando o amor de Deus para as outras pessoas. Essa é a atitude mais extraordinária dos 4 seres. Estão adorando, proclamando a Deus. Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Essa também é a nossa atitude, que todos os dias, a cada manhã, a cada tarde, a cada noite,
em todos os momentos, vocês possam estar com essa atitude de adorar ao Senhor. Será que eu estou adorando outra coisa? Será que eu esqueço de adorar, de orar, de falar com Deus e começo a ver as coisas na internet, anime, desenho, jogos, games, vídeos, onde eu não estou ali realmente adorando ao Senhor, estou proclamando ao Senhor, não estou realmente honrando o nome do Senhor naquilo que eu estou vendo, naquilo que eu estou compartilhando, naquilo que eu estou fazendo. Isso é para nós meditar. Essa passagem de Apocalipse, esses 4 seres, essa descrição todas, é isso, fala sobre adoração. E é importante nós adorarmos a Deus. Eu espero que vocês estejam com essa meditação de adorar a Deus todos os dias. Esse é o meu desejo, que vocês tenham essa decisão de honrar e adorar a Deus. Tome essa decisão todos os dias da sua vida. Amém?